Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esta live aqui no Prosa, Verso e Vinho, uma live de prosa com a autora. Quem vai estar aqui conversando comigo e com vocês é a autora e escritora Giovana Aguiar, né? Então vamos lá. Ela que é brasileira, de 27 anos, que começou a escrever em 2009, quando tinha 11 anos por causa de uma tarefa de português, né? E desde então não parou mais. Iniciou com poemas e uma série de histórias simples que, devido ao tempo, se perdeu. Seu primeiro livro, A Independência de Dai, foi escrito ainda no colegial, mas só foi publicado anos depois. Conta a história de um jovem que desafia o poder colonial e os jogos divinos, sendo obrigado a deixar de lado a sua arte para ser um guerreiro. Oficialmente, o seu primeiro livro publicado foi em 2023, A Inquebrável, uma história que aborda um casamento arranjado, amor e guerra. Na sequência vieram os spin-offs No Limite da Loucura, A Rosa do Mal e, assim como a continuação, O Segredo da Sereia. Atualmente está escrevendo A Rainha dos Monstros. Entre estas obras citadas, Giovana Aguiar escreveu também uma trilogia, O Sol, as Estrelas e uma História de Amor, parte 1, O Sol, as Estrelas e a Ascensão da Rosa de Sangue, parte 2, e O Sol, as Estrelas e a Queda da Rosa, parte 3. Então, vamos agora, né, chamar a Giovana para dividir esse espaço aqui comigo e com vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da autora e especialmente das suas obras, né? Vamos ter aí bastante tempo, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho de cada um dos seus trabalhos. Olá, João, olá, Vanessa, obrigada aí pela presença de vocês. Fernanda, que também está por aqui. Deixa eu convidar, então, a Giovana Aguiar. Opa! Oi, Giovana, Oi, tá me vendo? tô. Opa! Vou mandar um Porque beijo eu pro... não tô te vendo. Não? Eu pensei que eu tô te ouvindo. Ouvindo eu tô. Ah, então eu não vou mandar o beijo pro Instagram. Eu tô de mal do Instagram ainda. Mas escuta, vamos tocar assim mesmo? Sim, pelo Então menos vamos embora. entrei, então tá certo. Vamos lá, então. É, eu andei vendo no seu Instagram, né? Sei que você não faz muitas lives, né? A sua divulgação, na verdade, é mais por entrevistas por escrito, tá? Mas fica tranquila, né? Aqui vai ser uma conversa, um bate-papo, porque a gente quer conhecer um pouquinho da Giovana, mas a gente quer conhecer muito mais as suas obras, porque você tem aí um monte de livro, então, para quem gosta de fantasia, né? Tá na autora certa, né? Pode terminar um livro, começar outro, começar outro, começar outro e assim por diante, tá? Sim, Então, só para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre você, é um ping-pong, tá? E aí a gente certo. vai mergulhar um pouquinho, né, no seu trabalho, tá bom? Tá bom. Um sonho, Um sonho é conseguir viver de escrita. uma música, Olha, tem várias músicas. Tô pensando em uma melhor, digamos assim. Não, é que eu ouço vários tipos de música. ou uma Bela banda, então, uma Forte banda, não eu tô necessariamente a ouvindo música. tudo. Quê? É, uma banda ou um cantor em específico. Uma banda, um cantor? Uhum, Olha, eu gosto bastante da Lady Gaga. joia. Um filme, Um filme? Pode ser Rei Leão, o desenho animado? pode, eu também gosto.
gostava muito da parte do Scar. Só assistia para ver o Scar. Uma cor, Azul. uma comida, Sorvete. um desejo. Um desejo. Uhum. Esse é difícil porque eu tenho vários. Mas que mais pessoas consigam ter acesso a livros e se vejam dentro dos livros, sejam representadas dentro dos livros. Porque é muito chato você não se ver dentro dos livros, pessoas como você não serem protagonistas ou serem personagens com pouca importância. Joia, maravilha. Você tem uma mania? Se eu tenho uma mania, eu tenho mania de verificar se eu não perdi a chave de casa. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Poder de água. Sei Você lá, diz parece legal. Parece legal. Porque com a água certeza. pode virar vapor, pode virar gelo, pode virar forma líquida, é um poder bem versátil. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, passamos pela primeira fase, tá? Então vamos lá, Giovana, vamos começar agora a entrar nesse seu universo da literatura, né? Você começou a escrever Certo. desde cedo, tá? Então Bem conta cedo. pra gente aí como que foi essa sua trajetória, né? Então, a professora. Desculpa, é que eu sou meio ansiosa. Não, pode ficar tranquila. Pode falar. Então, a professora pediu para escrever, estava vendo tipos de texto. Daí viu de tipo poema. Daí pediu para a turma fazer poema. Eu achei particularmente desafiador, mas gostei. E escrevi poema sobre desenho animado. Foi isso. Certo, certo. Você, dentro do seu dia a dia, você está conseguindo ler algum livro atualmente ou no momento você está dedicada só à sua escrita? Então, eu leio livro dos meus, de outros autores que eu considero amigos, conhecidos, apoio outros autores que eu conheço. Uhum. Já li alguns clássicos no passado, quando eu estava ainda no colegial. Esse mês que passou, eu li um livro de poema. E é isso, muitos títulos, muitos livros. Uhum. Não, maravilha, maravilha. Então a gente entende que você tá conseguindo, né, ter esse tempinho para leitura, para que você possa também conhecer novos escritores, né? E prestigiar quem são aqueles que você conhece e assim por diante. Isso é muito legal, tá? Uhum. É, vamos agora falar um pouquinho sobre, assim, dentro do seu corre-corre, né? Você disse para a gente em relação ao tempo que você está tendo, consegue ali administrar para fazer um pouquinho de leitura, mas e para escrever? Como é que você se Está organiza? sendo mais difícil. Está sendo mais difícil. Tá sendo... Eu não, eu tô há mais de um mês escrevendo um capítulo. Ó a Nossa, vergonha da profissão. não, depende. Às vezes esse capítulo está exigindo uma determinada pesquisa também em Não, paralelo, né? então, porque que está tendo esse capítulo? Está tendo de tudo. Está tendo gente levando bronca, mentira sendo descoberta, trauma, festa, mensageiro, gente levando bronca do mensageiro. Muito. Você diz, você diz para esse livro A Rainha dos Monstros? Não, isso é só um capítulo. Ah, tá, mas É para só para Rainha essa dos obra. Monstros. Ah, tá. E deixa eu te perguntar, já que você está tocando aí nesse assunto do que você está fazendo agora, é, conta pra gente um pouquinho dessa história, o que que vai vir. Não precisa contar tudo, mas só assim, o que que é a ideia principal desta obra? Primeiramente, que sejam bons pais. Porque assim, tinha gêmeos. Só que assim, o menino, por N motivos, a mãe dele dava
mais atenção para ele, mesmo que se fosse a atenção negativa, mas era uma atenção. Uhum. A menina foi invisibilizada durante toda a vida. E ela chegou à conclusão que para ela ter a atenção da mãe, ela teria que ser perfeita. Só que esse perfeccionismo ultrapassou os limites. Ela falou assim, não vou ser apenas perfeita, vou deixar o mundo perfeito. E o mundo perfeito vem com a paz. E como eu vou conseguir a paz? Sendo com um líder forte. E quem é o líder forte? Ela. Ou seja, Tá. ambição desmedida. E esses gêmeos são bruxos. Daí vai ser a jornada de corrupção dessa irmã. Eita, nós. Como de uma ambiciosa, uma simples ambiciosa que precisava de um psicólogo, vai virar uma imperatriz do mal. Assim como a tia dela foi uma imperatriz do mal. Entendi. Entendi. E E o como que irmão vai você... ter que lidar. O irmão vai ter que o quê? Lidar com tudo isso. Sim, você sabe... Você não, bom, você não vai saber, mas eu tenho uma irmã gêmea, né? Então, eu tenho Mas eu, bastante eu só gêmeos não sei. que eu conheço. É. E não sei, assim, não sei se eu lidaria bem com uma irmã gêmea. Não, a gente aprende, a gente aprende. É muito bacana, é muito bacana. Giovana, então, olha, eu fiquei assim curiosa, né? Você tem ideia de quando você vai estar com o livro pronto? Como é que está a sua programação? Então, não tem programação, porque minha programação é escrever quando eu tenho tempo, Uhum, quando eu não tenho que ficar escrevendo outras coisas, estudando inglês e fazendo mais coisas. entendi. Ó, tem um comentário aqui da autora Isabelle SC. Ela diz assim: a Gi é incrível. Então, então a gente já pode perceber que você é uma pessoa muito querida. Quem tem a oportunidade de tê-la, né, como amiga, né, a gente já tem essa noção, essa ideia de que você é uma pessoa muito querida, muito incrível, né? E consequentemente isso reflete nas suas obras, tá? Então vamos falar aí das obras que você tem, porque você tem um monte, né? Você começou cedo, então agora você, né, tem já bastante. E o seu primeiro livro, A Independência de Dai, ele já foi publicado, né? Ele está publicado no Wattpad. Certo. Esse primeiro livro você fez ele por editora ou não? Não porque, sei lá, eu era menor de idade, então acho que editora, eu não sabia na época que editora podia negociar com menor de idade. Nem sei se meus pais seriam a favor disso. Eu não perguntei. Tá. Atualmente você escreve de forma independente as suas publicações ou você tem a parceria de editoras? A maioria das minhas publicações são independentes. Uhum. Essa trilogia que você mencionou é com a editora. Com a editora, O Sol, as Estrelas. É. Você está com eles aí? Tem Não, algum livro com você? Não? Eu meus tô livros com. não são físicos. Eles são todos no Eu formato. não consegui No... livro Tá. físico ainda. Eu estou aqui mostrando na tela que você não está me vendo, então eu vou estar só te falando o que eu estou mostrando. Eu estou mostrando a sua primeira capa do Sol às Estrelas, tá? E uma história de amor. Conta um pouquinho Uhum. sobre essa história enquanto eu estou aqui mostrando a capa. Então, esse vem da Inquebrável, só que é dividido em três partes. Essa parte primeira foca mais na Beatriz. O que aconteceu? Tinha o rei Alberto e a segunda esposa dele, Fernanda. Teve uma guerra com o reino lunar, que deixou o reino do Alberto, que era o estelar, venceu, mas
todavia, entretanto, quebrou os cofres públicos. E o rei não aguentou isso e morreu de parada cardíaca. Dá a entender que parou Uhum. de parada cardíaca. E o que me acontece? Eles precisam de dinheiro, eles precisam de apoio militar. Então, o que eles resolvem fazer? Casar a Beatriz com o príncipe de um país importante. E esse reino vai contar a jornada da Beatriz até ela conhecer ou ir para o país Reino Solar, que é mais rico, conhecer o noivo dela, Dante. Certo. Eu vou mostrar agora a capa do segundo, tá? E a ascensão o sol, as estrelas e a ascensão da rosa de sangue, né? Estou mostrando a capa. Então, posso falar dessa parte? Pode Aí, falar. aí as coisas começam a esquentar. Aí que se Adoro. desenvolve. Quer dizer, aí que você conhece os vilões. Aquela primeira parte, não, o vilão era a situação. A madrasta estava fazendo o que fez para proteger. Uhum. Agora temos vilões que querem ser maus. Aí que, aí que tá o problema. Beatriz não conhecia gente assim até agora. E é tudo da família do Dante, que é Eita, nós. para ajudar. Ela, coitada, não vou falar palavrão, É, mas a situação dela não está boa. é. Primeiro, o Vamos. Dante não ama ela. Ai, ai, ai. Ele aceitou o casamento para proteger a mulher que ama. E mesmo assim não dá muito certo. Mas eu não vou dar spoilers porque não deu muito certo. E por causa de quem? Sim, tem alguém que não quer que dê certo. E Ok. daí ela conhece à primeira vista Catarina. A Catarina toda simpática, conhece o Bernardo autoritário, o Bernardo fica bravo com o Dante, humilha o Dante, obriga o Dante a ser um bom noivo, mas no final acontece um rolê muito muito ruim e a Beatriz acaba na cadeia. Ok. Não precisa contar muito, não. Vou mostrar agora a capa do terceiro, pode ser? Pode. Então tá, estou mostrando a capa do terceiro. O que que a gente tem aqui no terceiro? Se antes estava ruim, se antes era o purgatório, agora vamos para o inferno. É guerra, é morte, é gente enganando os outros, é pesadelo, é cidade queimando, é gente ruim no poder. Só no final tem um final bom. Mas não vou falar como é o final bom. Mas enquanto não tem um final bom, é o caos. E Entendi. quem que orquestra o caos? Eis a questão. Entendi. Deixa eu te perguntar, essa trilogia, na verdade, você deve ter construído essa narrativa e você disse que cortou ela em três partes, né? É. Isso levou quanto tempo? Então, eu escrevi em 3 a 6 meses. Uhum. Então, essa trilogia que você fez por editora, né? Sim, Qual que é o nome da editora? É, 1000 histórias, se não me engano. é que tá espelhado aqui para mim. Acho que é Mil Histórias mesmo. É que eu espelhei a foto para poder ficar certinho. Deixa eu te perguntar então. Ah, antes de fazer uma pergunta, a gente pode, na verdade, então a gente já teve essa ideia. A gente viu que você, na verdade, né, traz muita ação, né, para as suas histórias, né, já com base nessa trilogia que você veio narrando aqui, veio contando para gente, né? Então, eu acredito que você faz o que todos os leitores gostam, né, que é segurar, prender a gente do início ao fim. E tem comentário aqui, quer ver? Ó, tem comentário da Dulce Alves, que diz assim: a Gi constrói personagens marcantes. Giovana, dessa trilogia, quem que é o seu personagem preferido?
tem gente que gosta do Dante. Meu pai não gosta dele. Eu prefiro a Rafaela, porque ela fez uns negócios, ela é intensa, fez carta para a vila principal, tipo assim, não é zoando a palavra certa, sabe, alfinetando a vilã, tipo, você conseguiu, mas você tá feliz com o que você conseguiu? Você vai conseguir manter a coroa, querida? Não tenho medo de você. Adoro essas intrigas, viu? Adoro, adoro. Tá. E seu personagem, aquele que você não gosta? Então, tem como gostar da Catarina? Essa mulher é muito ruim. Eu tentei, eu não consegui fazer um livro. Ela é tão ruim que eu não consegui fazer um livro grande sobre ela, porque mexia muito com o psicológico. Malvada Tipo assim, o mesmo? que ela puder, sabe, Erva Venenosa da Rita Lee? É Aham. a trilha perfeita sobre ela. Então, porque o mal parece ser o ideal dela. Ela vê alguém de boas e fala: "Não vai, não. Enquanto eu estiver perto, não vai estar, não. Não vai." Principalmente se essa pessoa for o Dante. Entendi. Ó, tem outros comentários aqui, ó. Estão aqui falando assim, ó, nós já vamos, estão pedindo para falar do outro livro seu, No Limite da Loucura. A gente já vai falar sobre ele, tá? Mas estão pedindo aqui, a Fernanda está dizendo assim, Gi, qual livro ou autor é sua inspiração? O livro que é minha inspiração é Terra Sonâmbula de Miyakoto, e um autor que eu considero minha inspiração é o Machado de Assis. Eu gosto do Brás Cubas? Não gosto. Mas mesmo assim, o cara conseguiu me fazer ler aquilo inteiro de tão bem que ele escreve. E olha que eu não gosto do Brás Cubas. Se eu ver o Brás Cubas, teremos uma discussão, no mínimo. Machado é Machado, né? Ele consegue tudo, né? Ele consegue fazer com que a gente odeie ele no começo, mas depois ame ele no final. Então, vamos falar o seguinte: já falamos da trilogia, já falamos um pouquinho do seu primeiro romance que foi postado lá na, na Wattpad, Wattpad. né? Como é que é trabalhar lá? Você ainda posta material? Ainda posto. Na verdade, meu romance mais recente está sendo postado lá, inclusive. Qual que é o mais. Então tá lá só, não tá em outro lugar, né? Não, tem no Fire Plume também. Uhum. E só. Tá. Vamos falar, já que pediram, né? Se o pessoal pediu, vamos falar um pouquinho desse outro livro que é o No Limite da Loucura. Como que surgiu essa história para você? Eu estou mostrando Primeiramente, a capa. primeiramente, a turma gostou muito da Rafaela. Daí, então, falei, por que não contar a história que foi contada na trilogia, só que no ponto de vista da Rafaela? Legal. E daí a Rafaela conta a vida dela, conta a intensidade dela. Qual que é a questão central da Rafaela, que muita pessoa pode se identificar? Ela busca por amor o tempo todo. E ela vive numa espécie de... Eu não sei a palavra certa, porque de um lado, ou eu esqueci, de um lado, ela é poderosa, ela é corajosa, ela é bonita, então isso atrai muitas pessoas. E ela Uhum. tem o carisma dela. Ou seja, é fácil para ela arranjar namorada. Mas o difícil para ela é que a namorada permaneça com ela. Porque ela é ciumenta, ela tem muito medo de perder, porque ela acha que sem a namorada, a vida dela tem menos sentido. Uhum. Então, tipo, todo mundo vai querer a namorada dela. Porque a namorada dela é o ser mais importante da Terra. E ela tem que ficar com essa namorada a qualquer custo. Na mente dela. Sim, entendi. E é um livro de quantas páginas? Essa Chega umas, história dela. chega umas 200. Então, baseado
nessa. É uma sacada, na verdade, né? A gente às vezes pegar um personagem e dar vida para ele, né? Assim, trazendo ele como protagonista num livro só dele, né? Você Uhum. fez isso também, então, com outros? Sim, Júlio e Catarina. Na Rosa do Mal? Não, a Rosa do Mal é só Catarina. Então, fala esse dos dois, do Júlio e da Catarina, já que você mencionou. A Catarina, ou da Catarina, que é a Rosa do Mal, foi, acho que, o mais difícil de escrever no sentido psicológico. Estou mostrando a capa. Vai Porque falando. eu não concordo com nada que a Catarina fala, menos na parte que ela fala do pai dela. Aquilo lá tá certa mesmo. Ela falou que o pai dela é um imbecil com coroa, e o Bernardo é um imbecil, na minha opinião. Eu, Uhum. desculpa falar assim, mas dessa vez ela tá certa. Nas outras vezes ela tá errada. Se tiver entre escolher o certo ou errado, ela abre um terceiro caminho que é o mais errado, o errado, só que mais rápido, que é o caminho dela. Tipo assim, ela não tem empatia, ela se acha melhor que todo mundo, ela dá golpe em todo mundo. Quer dizer, ela tem. Acho que é golpe, porque você pega a confiança dos outros e faz algo ruim. É golpe. Ela não gosta muito da vida, não pode ver coisas vivas, que quer desviver, inclusive. E, e o melhor é que ela coloca um monte de título para si mesma. Isso que é o melhor, é como ela se enxerga. Ela não se arrepende porque ela se enxerga ao máximo. É isso o livro, ela se achando o máximo. Deixa eu te perguntar, você fez uma fala que me chamou a atenção. Seus personagens têm poderes? Ah, eles têm. Alguns têm, outros não têm. Ainda bem que a Catarina não tem. Entendi. Acho que é por isso que Tá, ela tem inveja de quem tem. com certeza, né? Eu também teria, viu? Eu também A teria. Então a gente. Rafaela tem poder do fogo. O Dante tem poder da água. Irene aparece no final do livro O Segredo da Sereia. Beatriz não tem. Uhum, Tem a Teresa que tem poder dos raios. E é isso. E vai aparecendo uns com poder, outros sem poder. E tem os amaldiçoados, e é isso. entendi. Bom, então nós falamos no limite da loucura, falamos da Rosa do Mal, e o Segredo da Sereia é com dois personagens, né? Dois protagonistas. Sim. Então, a principal protagonista, quem aparece mais, é a Yara, que é uma menina de uma nobreza decadente. E tem uma mãe que parece inimiga dela. Uhum, Eu não queria ter uma mãe dessa. Daí, a Yara é uma menina gorda, uma menina que sofre bullying da mãe por ser. Não, acho que bullying não é a palavra certa, porque bullying implicaria, acho que, poder parecido. Que sofre. A mãe xinga ela por ser gorda, ela quer. Não, ser uma jovem que lê, que tem sonhos, e a mãe quer casar ela com um homem rico, com 15 anos. Eu sou contra isso, mas para Irene parece uma boa ideia. Por isso que ela é vilã. Por isso e por muito mais. entendi. Tem o Você tem, Júlio, que é o irmão da Teresa. certo? Esse Júlio, esse Júlio é um cara assim que se eu tivesse a idade da Ara, eu também me apaixonaria por ele. Porque ele é um plebeu que estuda para ser médico e usou um pouco do conhecimento de medicina para se tornar o primeiro veterinário. E ele tem um Uhum, segredo. Mas não vou falar o segredo porque daí seria spoiler. Ele é o ok, irmão da Teresa. E ele está sempre à sombra da irmã, porque a irmã causou muito. Então é meio difícil vencer essa sombra. E ele é meio lerdo pro amor. Ele não percebe quando os outros gostam dele direito. Tipo, tá na cara
mas ele não percebe. Impressionante. Às vezes até eu perco a paciência com ele. Se bem que na idade dele eu também era assim. Eu só achava que os outros gostavam de mim quando falava que gostava de mim. Fora isso, ninguém gosta de mim. Eu não entendi as sutilezas. O Júlio também não entende. Entendi. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Peraí, vamos lá. A gente falou, perguntaram, tá? A gente falou do limite da loucura. Aí a Durci Alves falou que você constrói personagens marcantes. A autora Isabelle disse assim: a esposa do Dante é perfeita. A Fernanda diz: ah, tá. Esse aqui nós já perguntamos da Fernanda. Deixa eu ver aqui. Tem gente que saiu e ia entrar de novo porque estava sem áudio. Deixa eu ver aqui. Aí a Isabelle fala assim: os livros da Gi são impurados, não, deixa eu ver que ela se corrige, são inspirados na coroa britânica, nas confusões de família, então é sempre super envolvente. Essa, você traz muito essa questão do período medieval, né? Também ou não? Eu tento trazer. Uhum. Então, eu tenho inspiração da coroa britânica, tipo, sabe, era Tudor? Sim, Henrique VIII e companhia? certo. Começo da É mais ou menos começo da é dos século, Henrique. da Aham. época do descobrimento do Brasil, mais ou menos. Uhum. Então, o que que acontece? Eu tive o Henrique VIII, tem um personagem que é inspirado um pouco no Henrique VIII, tem outro que tem um pouquinho de salpicado do Henrique VIII também, mas e tem as esposas, como tem uma personagem, o primeiro amor da Rafaela é inspirada na Ana Bolena. E daí você sabe a história da Ana Bolena. Foi uma história, tipo, muito triste. E ela também acaba como a Ana Bolena. Um rei manda cortar a cabeça dela. Entendi. Você constrói personagens, então, para morrer alguns, é isso? Então, muitos morrem. Se eu fizesse um cemitério de personagem, tá perdido. Eles devem me amar. Você tem ideia de quantos personagens você já criou? Mas acho que mais de 200. Até uns 100. E é isso. Acho que mais de 200. Que tem passagens importantes, assim, né? Porque existem aqueles outros secundários, né? Que, assim, só faz volume, mas que tiveram passagens que podemos, assim dizer, que registraram a passagem deles no livro, seria isso, umas 200. Então, Hum. eu estou contando com os Ah. secundários. Só que os secundários têm as histórias dos secundários. Uhum. Tem um capítulo que, às vezes, o capítulo só foca no secundário, porque o secundário também merece ter sua história. Sim. Escuta. Por exemplo, a Ah, diga. Rafaela inicialmente era para ser uma secundária. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer dos personagens, que é assim, quando você começa a escrever o livro, você já tem claro quem vão ser eles e quais papéis vão ocupar? Ou às vezes eles te surpreendem e crescem na sua narrativa? Então, no geral, eu sei o que eles vão fazer. No Uhum. geral. Só que às vezes aparecem uns personagens que acabam crescendo bastante. Foi o que aconteceu com a Rafaela. Uhum. Ela era para ela ser apenas uma irmã problemática do Dante, mais uma dor de cabeça para o Dante enfrentar. E o público gostou dela. Também aconteceu com, deixa eu ver o que mais, com Isabel e Eduardo. Inicialmente, eu faria o Eduardo ser o vilão e a Isabel ser a protagonista que vai tentar conter o irmão.
Só que a turma gostou muito do Eduardo quando ele era criança, em O Segredo da Sereia. Uhum. Daí ele virou o herói e a irmã dele virou a vilã, porque precisávamos de um vilão. Tem alguém, tem que ser, né? Alguém tem que ser. E colocar tudo nas costas da Catarina seria meio que apelação. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Com tantas ideias na cabeça, com tantas histórias, como que você se organiza? Você consegue terminar uma para começar outra obra? Então, é o que eu geralmente faço. Eu faço uma, termino, Uhum. faço outra e termino. Porque se eu fizer duas ou mais juntas, eu acho que eu não dou conta. É, não, tem que ter essa organização. Tem gente que consegue, né? Mas eu acho que é mais fácil correr o risco de perder aquela afinidade com os personagens, né? Uhum. Teve alguma cena que te fez chorar? Olha, eu não choro por cena nenhuma, Uhum, mas talvez o jeito que a Rafaela falou do Virgílio, a Rafaela morrendo, deixa eu ver o que mais. É mais o Virgílio morrendo também fiquei triste. E é isso. certo. E quando você está escrevendo, Giovana, você escreve toda a história de uma vez, deixa o texto descansar uma semaninha, e aí você vem, fazendo uma releitura e uma reescrita. Como que é esses ajustes aí dentro da sua história? Então, eu faço, como é que fala? O capítulo. Uhum, Daí eu leio o capítulo no dia seguinte. Daí eu vou corrigindo. Quer dizer, corrigindo com a sabedoria que tenho. uhum. E daí é releitura. É mais isso. Depois eu também tenho os serviços editoriais que eu recorro quando o livro está pronto, Uhum. porque às vezes eu deixo algumas coisas escapar, admito. Você diz É uma isso. leitura, você diz uma leitura crítica ou a leitura beta já te ajuda? Então, de leitura beta, eu tenho algumas pessoas que leem como leem, que leem. Uhum. É leitura crítica. Entendi, entendi. É bom sempre ter esse olhar de alguém de fora, né? Ou, Eu também concordo. Eu acho ou, que quando a gente está muito dentro da história, né, a gente acaba mesmo não vendo alguns detalhezinhos, né? ou melhor, é a minha irmã se envolvendo com os personagens. É um negócio lindo. Não, ela criou a familhinha no The Sims com o personagem. Ah, ela chega a defender algum personagem dizendo, não, não faz isso com ele, faz Não, assim. ela ficou brava quando eu matei a Rafael. Não pode matar a Rafael. Não, ela não é a única pessoa que ficou brava quando a Rafaela morreu. Todo mundo ficou. É, você corre o risco de ser odiada. Não, tipo, eles amam mais a Rafaela do que eu. Não, a mulher é pronta, faz tudo de errado e ainda assim é amada. Mas o povo gosta, amiga. O povo gosta. Não, ela conseguiu umas proezas que eu não consegui. Por exemplo, ela é uma personagem lésbica. Uhum. E ela conseguiu fazer com que parentes meus mais. Como é que eu vou falar a palavra? Mais distantes. Mais distantes, que, tipo assim, precisariam estudar mais sobre essa pauta, apoiasse ela. Olha, isso é muito bacana. Isso É, é muito legal.
A gente tem um comentário da autora Isabelle que diz assim: gosto do fato da Gi escrever livros inclusivos, com personagens trans, gays e autistas, né? Sim, E é isso mesmo, é dar a voz para essas pessoas, né? Como você disse no começo, lá no comecinho da sua fala. sim. Então, o Dante, eu acho que ele é autista, o personagem Dante, só que ele é de nível de suporte 1. Uhum, A irmã dele é lésbica, tem os amigos dela que são gays. Daí tem uma personagem trans que vai ser importante em A Rainha dos Monstros. E daí tem também a questão do. Eu tento fazer também fisionomias, etnias diferentes. Tipo, uhum. não ficar, tipo, todo mundo parecido um com o outro. Loirinho de olho claro. É, e também tem Entendi. pessoas gordas. Por exemplo, temos a rainha Diana, que é uma rainha gorda. Yara é uma protagonista gorda também. E a menina que o Eduardo, o protagonista de A Rainha dos Monstros, gosta, menina, mulher, né? Eu chamo Uhum. todo mundo mais novo de que eu de menina. É uma mulher gorda. A Beatriz é uma protagonista de pele escura. Eu tento representar bastante pessoas. Isso é muito legal e muito importante, né? Então, desde já deixo aqui os meus parabéns para você, tá? É, sobre as pesquisas que você faz, você diz que você tem muito olhar lá para a coroa britânica, lá mais ou menos no período Tudor, né? Como que você faz essas pesquisas para suas obras? Eu Como que lembro, elas vão nascendo para você? eu lembro da. Como é que fala? As aulas de história, eu era uma aluna boa de história. Eu gostava de história. Eu também pesquiso, às vezes, sobre o significado dos nomes. Não, os nomes, geralmente, não estão lá de enfeite. Uhum. Eu também tenho inspiração de outras obras da literatura. Você percebeu que é Dante e Beatriz, os protagonistas? O Dante, tudo bem, tá mais fácil. Agora, a Beatriz, Eles são um casal, certo? uhum, certo? Não tem a Divina Comédia que também Dante e Beatriz são um casal? É uma referência a Ah, isso. Porque a família do Dante, com a disfuncionalidade dela, é o inferno. Tanto uhum, é que cada pessoa da família do Dante é a exteriorização de um círculo. que bacana. Inclusive a Rafaela. O que me assusta a pessoa gostar dela. Você vai gostar do círculo do inferno, é difícil. Mas o círculo de inferno que ela representa faz sentido. Ira. Quem não passa raiva? É, quem não passa raiva, né? E Mas daí gostei, achei bacana. Continua, a continua. Carmen seria mostrou para ele que ele pode ser além dessa família disfuncional, que ele pode sonhar para ir além dela. Mostrou uma possibilidade, uma salvação, purgatório. A Beatriz levou ele para uma família que ama ele, Uhum, onde ele é amado, aceito por quem ele é. Paraíso. uhum, E daí eu pesquiso também história, pesquiso nomes, também tento pesquisar os melhores termos para ser usados para os meus personagens, uhum, para tentar ser inclusiva. Por a questão dos nomes. Um uhum. nome que
fica marcante é Catarina, que significa algo relacionado à pureza. E a Catarina, a única, ela seria puro veneno. Ela trabalha com venenos. Um nome de pura para uma envenenadora é irônico, é muito irônico. Uhum. É. Ela tem o nome Catarina veio de Catarina a Grande da história Não, veio Catarina de, como é que fala? de Aragão. Hum, Não, também, mas o É principal Isabel de dela, Aragão, né? Isabel e Eduardo, vem de Elizabeth I e Eduardo, Uhum. o irmão da Elizabeth I. Uhum. Entendi, entendi. Olha, muito bacana a forma como você vem construindo, né, as suas histórias, até porque eu não sou da Hum. área da fantasia, né? Eu escrevo mais o romance, né, contemporâneo, com final feliz. Então, eu nunca vou construir um personagem para matar. Mas eu Ai, admiro que triste. muito quem escreve fantasia, porque eu acho que é assim, é um universo riquíssimo, né? Essa questão de você montar esses, não só os universos, mas montar para nós, leitores, montar todo um cenário, toda uma época, né? Isso é muito legal. Qual dos Sim, seus livros te representa mais? acho que é a Rainha dos Monstros. Eu entendo a Isabel. Que é esse que você está trabalhando, né? É porque eu era aluna certinha, não sei o quê. Se eu Certo. extrapolasse um pouco mais a minha ambição, talvez acabasse assim. Não sei. Joia, joia. Gente, tanta coisa para falar, né, Giovana? Uhum. Com bastantes livros, mas eu acho assim, a gente conseguiu dar uma pincelada em cada um. Teve algum livro que não foi comentado? Você falou do Rosa do Mal, acho que falou um pouco de A Independência de Dai, Isso, O falamos da Segredo da Sereia trilogia, foi falado. Acho que falou tudo. acho que sim, né? Você disse que começou escrevendo poemas. Você escreve ainda atualmente alguma coisa? Então, atualmente não. A última vez que eu fiz poema propriamente dito foi para divulgar os livros de narrativa e foi em 2023. Entendi. Onde a gente pode adquirir as suas obras? Algumas estão na Amazon, Eu vou colocar as fotos delas aqui na tela, porque eu peguei lá na Amazon. As outras eu não sei onde que poderia, por isso que eu não Wattpad. tenho. No Wattpad está tudo lá, né? Ui, É. entendi. Espera aí que eu vou voltar aqui e vou pôr foto capa por capa. E com você, que você na verdade só consegue direcionar, né? Porque você trabalha só com os e-books, né? Nos Sim, formatos, né? E sim. já parou para pensar em fazer formato físico? Já, mas por questões financeiras eu não fiz. Mas e se você colocar na Uclep, na Clube de Autores, porque lá a impressão é sob demanda, né? Ai, agora não está dando aqui. Eu já pensei, mas não. Não? Então só no digital mesmo. Sim. Entendi. Peraí que eu tinha colocado e apagou aqui a minha tela. Peraí. Tá. Então eu vou passar. Estou passando aqui livro por livro, tá? A Rosa do Mal tá na Amazon. Aí nós temos No Limite da Loucura, também está na Amazon. E aí a trilogia, né? O Sol, deixa eu colocar desde a primeira. O Sol, a Estrela, as Estrelas e minha história, né? E uma história de amor que está aqui, que tá espelhada, então para mim é difícil de ler. Mas quem tá vendo certinho. Isso, daí esse é o segundo. Esse segundo tá com uma capa bonita, hein? É o Dante?
É o Dante, ele é bonito. E quem tá na capa do terceiro? Dante e Beatriz. Então, é quem gosta do Dante, né? Vai acompanhar ele aí. Gostei, gostei. É, a família dele geralmente, eles são bonitos. São, assim, eles precisam de psicólogo? Precisam. Urgente, na minha opinião. Na minha opinião de leiga, pelas coisas que eles fazem, eles precisariam, no mínimo, de alguém para desabafar. Mas Uhum, eles são bonitos. sim. E alguns deles não prestam. Essa parte a gente descarta. A gente fica com os bonitos. Ah, Bonitinhos, mas é. perigosos. Bom, nós temos aqui a Regina que retornou, ela estava com problema no áudio. Olá, Regina, tudo bom? Ela diz assim que ela vai dar uma olhada lá na Amazon para conhecer um pouquinho mais das suas obras, tá, Giovana? Uhum. É, Eu bom, agradeço, inclusive. bom, Giovana, nós passamos aqui, então, fizemos um tour, né, dentro para conhecer um pouquinho de você e das suas obras, né? E eu queria que você agora, para a gente ir para o finalzinho, que você deixasse uma mensagem para quem está começando a escrever no gênero fantasia. Qual que é a sua dica? E depois de 7 livros por aí ou mais, qual é a sua dica para quem está começando nesse gênero? Primeiramente, estude. E tenha, tipo assim, é bom estudar? É bom estudar. Como que eu vou falar? Não é um gênero fácil, na minha opinião não é, mas às vezes você acha que é. E às vezes Uhum, você tem mais facilidade. Daí tudo bem. Mas é para estudar. E assim, quando as pessoas falarem que tem algo para melhorar, primeiro ver se realmente tem. E tem, tipo, certa. Não tem. Assim, uma palavra que não combina com fantasia, de jeito nenhum, é arrogância. Se você for na arrogância, o gênero de fantasia vai te devorar vivo. Porque ele vai exigir pesquisa, ele vai exigir esforço. Ele não é aquele negócio que, tipo, você não espere muitas facilidades no gênero de fantasia. uhum. E, tipo, tem sempre como melhorar. Por exemplo, nos primeiros livros eu tinha um problema com descrição. Porque eu não sou uma pessoa que se atenta muito à descrição. Eu não sou uma leitora que se atenta, mas não é porque eu não me atento que os leitores não vão sentir falta. Tipo, você ter um pouco de empatia com o leitor ajuda. Uhum. E, tipo, também pensar o que você está passando para o leitor. Que ideia você está passando para o leitor se não é, tipo, uma ideia que não é muito legal? Por exemplo, você fazer, sei lá, uns 10 capítulos de fantasia e nenhuma mulher com um, um papel relevante na história. Elas servirem só de motivação para os personagens masculinos ou faltar, tipo, só ter gente de um jeito ou não representar diversas belezas, diversos jeitos. Às vezes, também abordar temas com sensibilidade. Você precisa, é necessário. Tipo, quem lê não está lendo apenas uma história, está aprendendo algo com essa história, querendo ou não. E às vezes eles podem aprender que eles podem ser protagonistas, ou que tem que respeitar as pessoas. Sim, é exatamente isso. Muito bem colocado, na verdade, né? É você se colocar no lugar do leitor, né? É você aceitar que somos imperfeitos na escrita, que a gente tem muito a aprender, a melhorar, né? E as outras pessoas estão aí para nos ajudar
A Regina diz ali, ó, o leitor quer ser representado na história. Exatamente isso, Regina. Exatamente isso. Então, Giovana, eu acho assim que você traz para nós, enquanto leitores, né, muitas histórias e cada história, como você disse, né, com a sua mensagem e com a sua representatividade, né, para que a gente possa nos encontrar ali dentro e poder vivenciar essa experiência que é o gênero da fantasia. É uma experiência diferenciada, é um universo diferente, né, é um cenário particular que a gente está ali vivenciando, e isso é muito bacana, né? Então, eu tenho certeza que essas suas palavras agora no finalzinho, que foi para quem está começando, iniciando, que possa refletir um pouquinho, né? Giovana, que já tem mais de 7 livros, está aí e está, na verdade, sempre buscando melhorar. E é isso que a gente busca, né? Sempre o melhor. O próximo livro sempre vai ser melhor que o anterior, e assim por diante, né? Giovana, eu queria, na verdade, te agradecer pela Eu que paciência que agradeço. nós tivemos hoje à tarde, né? De, de tentar entender um pouquinho, né? Que a gente estava com dificuldade aqui com o Instagram, ele estava nos dando um baile, mas enquanto eu já tinha desistido, a Giovana foi lá, correu atrás e falou: consegui, bora fazer essa live. E essa live aconteceu. A gente iria remarcar ela, né? Certinho, mas era para acontecer hoje, ela aconteceu. E a gente pôde conhecer você, Giovana, e conhecer as suas obras. Muito obrigada por essa sua disponibilidade de tempo e de poder, na verdade, né, compartilhar suas experiências, tá? Quer deixar a última mensagem para todos? Primeiramente, eu agradeço por participar dessa live, agradeço a todos que estiveram nessa live. Foi trabalhoso conseguir essa live por causa de uns bugs do Instagram, então não vou agradecer o Instagram desde a zoeira, né? Eu usando a plataforma deles e não agradecendo. Assim, eu também agradeço a todos que leram as minhas obras e todos que lerão a prepotência do ser humano, mas tudo bem. Vão Todos que ler sim, vão ler. assim, estou tentando escolher a palavra certa. Às Uhum, vezes eu não sei. Uma última mensagem, além dos agradecimentos, é que assim, escrita é desafiador. E quando você escreve, você tem que estar preparado para enfrentar seus próprios dilemas. uhum, Uma pessoa que sofreu bullying tem problemas, pode ter problemas com rejeição. E sentir, ou como é que fala a pessoa, tipo, não estou fazendo sucesso, tal, como uma rejeição pessoal. Outras pessoas têm outras questões, como, por exemplo, sei lá, de imagem. Será que eu estou bonita o suficiente para divulgar meu livro? Será que eles vão comprar meu livro? Será que se interessam por livro de pessoas como eu? Cada um tem sua insegurança. E ser escritor, você tem que enfrentar essa insegurança. Isso é fácil? Não é fácil. E além disso, é difícil convencer as pessoas a ler, porque tem muita opção. Porque ela daria chance ao meu livro? Como é que eu vou convencer elas de que, sim, eu tenho uma mensagem para você, sim, você vai ser representado, você vai aprender algo. É difícil, mas não desista, porque cada escritor é importante para o mundo, assim como cada leitor. Juntos constroem um mundo novo. Eu acho que constrói um mundo novo. sim, com certeza, com certeza. Giovana, obrigada. Eu desejo todo sucesso para você.
tá? Que venham bastante Tá. leitores, que venham novas obras por aí também, né? Que você entregue essa que você está Nossa, desenvolvendo, eles que é A estão Rainha dos pedindo. Monstros, e que daqui a pouco venha uma próxima, porque os seus leitores vão querer sempre mais, tá? De você. Então, eles já Hum. estão pedindo obras sobre a Irene, a infância da Irene, e teve gente pedindo obras sobre Bernardo. Não vou escrever sobre Bernardo. Eu detesto muito ele. Eu mal consegui escrever sobre Catarina. Como é que eu vou conseguir escrever sobre Bernardo? Tá aí. O A recado Irene tá ainda dado, então. consigo. É a Irene que vem, viu, gente? Vai vir obra da Irene, não espere do Bernardo. Mas é isso, Giovana, obrigada de coração. Obrigada a todos que nos assistiram, né? Que vão também assistir depois. Enfim, que tem aí a Giovana, sigam ela. As obras dela tá na Amazon, né? E ali vocês vão poder escolher, né, uma ou outra com certeza vai chamar atenção e aí vai amarrar uma puxando a outra e quando vocês viram, vocês estão lendo aí todas as obras da Giovana. Bom, um beijo a todos no coração de vocês e Obrigado. até a próxima live. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Como é que eu saio?